No meio do autoconhecimento, atualmente é muito comum se falar em projeção, em retirar a projeção dos outros, ou seja, conteúdos que você atribui aos outros, na verdade, pertencem a você e você teria que tomar posse das características que você está projetando, que você está atribuindo muitas vezes indevidamente ou apenas parcialmente correto aos outros. Mas pouco se fala relativamente de um outro mecanismo, talvez mais interessante em alguns aspectos, porque nos leva diretamente à questão da dimensão do receber e do fazer, que é a retroflexão. Retroflexão seria, muito resumidamente, você fazer a si aquilo que você gostaria de fazer ao outro ou que o outro fizesse por você. Por que pensar, reconsiderar sobre a retroflexão é bastante interessante? Porque muitas vezes, embora seja importante a gente ir assumindo as próprias capacidades e se transformar numa certa qualidade de autocuidado, de autonomia, muitas vezes o que acontece é, através de uma série de quebras de confiança, a gente vai aprendendo a não confiar no mundo, a gente vai aprendendo a não contar com a disponibilidade do outro, senão no nível prático, nos níveis emocionais, espirituais e mentais mais profundos, e a gente começa a tender a fazer pra gente mesmo aquilo que no fundo a gente gostaria de receber ou de poder estar oferecendo. Ou seja, muitas vezes, a rigor, levando extremamente a sério, se eu deixo de projetar tudo o que supostamente eu estou projetando nas outras pessoas, as qualidades boas e ruins, eu vejo como pertencentes a mim mesmo, e aí, o que acontece? Eu me capsulo em mim mesmo e deixo de me relacionar com os outros? O que eu vou ter para receber e para oferecer? Então, a rigor, o mecanismo da projeção leva a gente a questionar, bom, se eu não projetar nada, então eu deixo de ver o outro, deixam de existir os outros, vira um solipsismo eu comigo mesmo e com as minhas características que não estou mais projetando nos outros. Isso é parte de uma certa forma de autorresponsabilização muito importante, mas um outro arco interessante é quando a gente começa a considerar sobre o nível não só do o que, em quem eu estou projetando, mas como será que eu estou retrofletindo, ou seja, onde que eu gostaria de estar oferecendo ao outro, aos outros, ou o que eu gostaria, de quem eu gostaria de estar recebendo algo e não me permito. Eu tento fazer antes para mim mesmo, para não ter que lidar eventualmente, seja com a humilhação ou com as instabilidades ou com toda a série de movimentos interrompidos de ir em direção ao outro ou deixar que os outros cheguem na minha direção. Então, pensar para além da projeção, esse dinamismo também, esse mecanismo de defesa da retroflexão é bastante interessante, principalmente porque ele, quando eu vou me permitindo, em diferentes contextos, sejam situações de cuidado terapêuticas ou não, me receber, me dar conta da importância de receber, ou seja, tem alguém ali me oferecendo, não sou eu fazendo para mim mesmo, ou de poder oferecer, ou seja, tem alguém recebendo aquilo que eu tenho para oferecer, o arco do relacionamento fica mais completo, a dimensão do pertencimento, do oferecer e do receber ganham níveis de significados que apenas, por exemplo, a retirada de projeção não dá conta, vai ficar faltando. E muitas vezes, se a gente parou de acreditar que o mundo vai oferecer, que a sociedade, que as pessoas específicas que sejam, vão oferecer algo de significativo, essa desistência de fundo, essa certa frustração de fundo, fica um certo machucado, fica uma certa mágoa, que por mais que eu tente ser autônomo, bancar a mim mesmo e fazer por si mesmo que seja às vezes na meditação, por exemplo, vai faltar algo, vai ter algo ali que vai precisar retomar esse contato do ciclo da vulnerabilidade, de receber e de oferecer. Ou seja, as práticas autônomas, por si mesmo, quando tem a retroflexão de fundo, elas vão até algum ponto e param. Apenas retirar as projeções, se autorresponsabilizar, ganhar autonomia, é bastante interessante, mas não necessariamente o mais importante, mas não é completo. A gente voltar a pensar, tá, como que após parar de projetar, se é que isso é possível, como que eu recebo e ofereço significativamente? Seja em nível de relações individualizadas, em grupos e contextos mais amplos, talvez esse seja um dos aspectos mais importantes de revitalizar, como é o oferecer e o receber significativo e quais são as resistências, os melindres, as dores antigas, as desistências que estão embutidas aí e como é que é desistir das antigas desistências para poder voltar nesse fluir da relação do dar e receber para além dos movimentos mais autônomos, dos autocuidados, das ações sobre si próprio, mas como eu ajo e deixo o outro agir sobre mim. Pensar a retroflexão é bastante interessante. Nos trabalhos aquáticos, por exemplo, talvez seja onde aconteça de umas formas mais belas. Você não se sustenta, alguém te sustenta, alguém te dá apoio e flui nas águas. O nível da nutrição, da plenitude, da confiança no outro é absurda, de um nível poético e reintegrativo muito profundo,
porque vai nas bases biológicas da gente se precisar receber apoio. Isso não vai tornar a gente um inútil, retardado, incapacitado para o resto da vida, mas justamente vai revitalizar as dimensões do oferecer, do pertencer e da autonomia. Quando a gente tem uma autonomia sem tantas bases retrofletidas, sem esse corte na direção do ir e do receber, a movimentação do outro, aí sim a autonomia ganha uma flexibilidade, ganha um nível de centramento que é mais verdadeiro, que é mais autêntico, que não é uma camuflagem para certas mágoas, dores e cicatrizes que ainda estão lá doendo.